Capítulo 9. Creio que, para sua evasão, ele aproveitou uma migração de aves selvagens. Na manhã da partida, colocou seu planeta em ordem. Limpou cuidadosamente seus vulcões em atividade. Ele possuía 2 vulcões em atividade. E era muito prático para aquecer o café da manhã. Possuía também um vulcão extinto, mas, como dizia, nunca se sabe. Então limpou igualmente o vulcão extinto. Se estão bem limpos, os vulcões ardem de forma branda e regular, sem erupções. As erupções vulcânicas são como incêndios em chaminé. Evidentemente, em nossa Terra, somos pequenos demais para limpar nossos vulcões. É por isso que nos causam tantos transtornos. O Pequeno Príncipe também arrancou, com um pouco de melancolia, os últimos brotos de baobás. Julgava que nunca mais iria voltar. Mas todas essas tarefas familiares lhe pareceram naquela manhã extremamente doces. E quando regou a flor uma última vez e se preparava para abrigá-la sob sua redoma, sentiu-se com vontade de chorar. "Adeus", disse ele à flor. Mas ela não respondeu. "Adeus", ele repetiu. A flor tossiu. Mas não era por causa de seu resfriado. "Fui tola", disse-lhe por fim. "Você me perdoa? Trate de ser feliz." Ele ficou surpreso pela ausência de censuras. Continuava ali desconcertado, a redoma no ar. Não compreendia aquela suave serenidade. "Mas claro, eu amo você", disse a flor. "Você nunca soube por culpa minha. Não tem importância, mas você foi tão tolo quanto eu. Trate de ser feliz. Deixe essa redoma em paz. Não quero mais." Mas o vento... Não estou tão resfriada assim. O ar fresco da noite me fará bem. Sou uma flor. Mas os animais... Tenho de tolerar 2 ou 3 lagartas se quiser conhecer as borboletas. Parece que são lindas. Se não, quem virá me visitar? Você vai estar longe. Quanto aos animais ferozes, não tenho medo. Tenho minhas garras. E mostrava ingenuamente seus 4 espinhos. Depois acrescentou: "Não se demore tanto, é irritante. Você decidiu ir embora. Vá." Pois ela não queria que ele a visse chorar. Era uma flor tão orgulhosa. Capítulo 10. Ele se encontrava na região dos asteroides 325, 326, 327, 328, 329 e 330. Assim começou por visitá-los para procurar uma ocupação e para se instruir. O primeiro era habitado por um rei. O rei se assentava, vestido de púrpura e arminho, num trono muito simples, mas majestoso. "Ah, um súdito!" exclamou o rei ao avistar o Pequeno Príncipe. E o Pequeno Príncipe se perguntou: "Como ele pode me reconhecer se nunca me viu antes?" Ele não sabia que para os reis o mundo é muito simplificado. Todos os homens são súditos. "Aproxime-se para eu vê-lo melhor", disse o rei, que estava muito orgulhoso de ser finalmente rei de alguém. O Pequeno Príncipe procurou com os olhos um lugar para se sentar, mas o planeta estava totalmente ocupado pelo magnífico manto de arminho. Então permaneceu de pé e, como estava muito cansado, bocejou. "É contrário à etiqueta bocejar na presença de um rei", disse-lhe o monarca. "Você está proibido." "Não consigo evitar", respondeu o Pequeno Príncipe, muito confundido. "Fiz uma longa viagem e não dormi." "Então", disse-lhe o rei, "ordeno-lhe que boceje." "Faz anos que não vejo ninguém bocejar."
Os bocejos, para mim, são motivos de curiosidade. Vamos, boceje mais. É uma ordem. Fico intimidado. Não consigo mais, disse o pequeno príncipe enrubescendo. Hum, respondeu o rei. Então ordeno que ora você boceje, ora... Ele vacilava um pouco e parecia agastado, pois o rei fazia absoluta questão de que sua autoridade fosse respeitada. Não tolerava desobediência. Era um monarca absoluto, mas, como era muito bondoso, dava ordens sensatas. Se eu ordenasse, dizia ele constantemente, se eu ordenasse que um general se transformasse em gaivota e o general não obedecesse, não seria culpa do general, seria culpa minha. Posso me sentar? Indagou timidamente o pequeno príncipe. Ordeno que você sente, respondeu o rei, que recolheu majestosamente uma aba de seu manto de arminho. Mas o pequeno príncipe estava espantado. O planeta era minúsculo. Sobre quem o rei podia reinar? Senhor, perdoe-me por perguntar, disse ele. Ordeno que você me pergunte, apressou-se o rei em dizer. Sobre o que o senhor reina? Sobre tudo, respondeu o rei com grande simplicidade. Sobre tudo? O rei, com um gesto discreto, designou seu planeta, os outros planetas e as estrelas. Sobre tudo isso? Disse o pequeno príncipe. Sobre tudo isso, respondeu o rei. Pois não era somente um monarca absoluto, e sim um monarca universal. E as estrelas obedecem ao Senhor? Pois claro, disse-lhe o rei, obedecem instantaneamente, não toleram indisciplina. Tal poder assombrou o pequeno príncipe. Se ele o detivesse, poderia assistir não a 44, mas a 72, ou mesmo a 100, ou mesmo a 200 pôres de sol no mesmo dia, sem nem precisar puxar a cadeira. E como ele se sentia um pouco triste por causa da lembrança de seu pequeno planeta abandonado, ousou solicitar uma graça ao rei. Eu gostaria de ver um pôr do sol. O senhor me faria a gentileza? Ordene que o sol se ponha. Se eu ordenasse a um general que voasse de uma flor a outra como uma borboleta, ou que escrevesse uma tragédia, ou que se transformasse em gaivota e o general não executasse a ordem recebida, quem estaria errado? Ele ou eu? Seria o senhor, disse firmemente o pequeno príncipe. Exato. Deve-se exigir de cada um o que cada um pode dar, retomou o rei. A autoridade repousa em primeiro lugar sobre a razão. Se você ordenar a seu povo que se atire ao mar, ele se revoltará. Tenho direito de exigir obediência porque minhas ordens são sensatas. E meu pôr do sol? Lembrou o pequeno príncipe, que nunca esquecia uma pergunta depois que a fazia. Você vai ter seu pôr do sol. Exigirei que tenha. Mas aguardarei em minha ciência de estadista até que as condições sejam favoráveis. Quando vai ser isso? Informou-se o pequeno príncipe. Respondeu-lhe o rei, que antes consultou um grande calendário. Será, vejamos... Será esta noite por volta das 7h40. E você verá como me obedecem bem. O pequeno príncipe bocejou. Sentia falta de seu pôr do sol frustrado. E, além disso, já se entediava um pouco. Não tenho mais nada a fazer aqui, disse ao rei. Estou indo embora. Não vá, respondeu o rei, que estava tão orgulhoso de ter um súdito. Não vá, eu faço um ministro. Ministro de quê? Da justiça. Mas não há ninguém para julgar. Não se sabe, disse-lhe o rei. Ainda não percorri meu reino. Estou muito velho, não tenho espaço para uma carruagem, e andar me cansa. Oh, mas eu já vi, disse o pequeno príncipe, que se inclinou para lançar mais uma vista de olhos no outro lado do planeta. Lá embaixo também não há ninguém. Então, você julgará a si mesmo. Respondeu-lhe o rei. É o mais difícil.
É muito mais difícil julgar a si mesmo do que julgar a outrem. Se você consegue se julgar bem, é porque é um verdadeiro sábio. Mas, disse o pequeno príncipe, posso julgar a mim mesmo em qualquer lugar. Não preciso morar aqui. Ah, disse o rei. Creio que em algum lugar, aqui em meu planeta, há um velho rato. Ouço-o à noite. Você poderá julgar esse velho rato. De tempos em tempos poderá condená-lo à morte. Assim, a vida dele dependerá da sua justiça. Mas a cada vez você o perdoará, para economizá-lo. Só há um. Não gosto de condenar à morte, respondeu o pequeno príncipe, e creio mesmo que vou embora. Não, disse o rei. Mas o pequeno príncipe, tendo concluído seus preparativos, não quis afligir o velho monarca. Se Vossa Majestade desejar ser obedecida com toda a precisão, poderia me dar uma ordem sensata. Poderia ordenar, por exemplo, que eu partisse em menos de 1 minuto. Parece-me que as condições são favoráveis. Como o rei não respondeu nada, de início o pequeno príncipe hesitou e depois, com um suspiro, pôs-se de partida. Faço-o meu embaixador, então apressou-se o rei em gritar. Tinha um grande ar de autoridade. Os adultos são muito estranhos, disse o pequeno príncipe a si mesmo durante sua viagem.